Wendel Medina e também com a sua esposa, Joyce Medina, e estávamos nós aqui a falar sobre muitos assuntos, mas eu travei um deles para atiçar a vossa curiosidade. Um abraço extensivo a todos aqueles que estão na nossa sintonia. Esta é a Rádio Stop FM. Para quem acompanha as nossas plataformas no Facebook, no Instagram, no YouTube, um abraço do tamanho do mundo e que fiquem todos de forma muito abençoada com Deus, ok? Obrigado por fazerem parte aqui da nossa audiência. Mas agora, voltando aqui, profeta, à conversa que estávamos a ter, eu pedi que travasse aí exemplos muito práticos que passaria a dar agora e vou pedir que recupere o fio à meada para recapitular o que estávamos a dizer antes de fazermos a nossa pausa. Bom, eu vou pedir que você possa me dar uma luz, não foi onde que nós encerramos. Você recorda? Eu não, eu também já não, mas eu sei que ia dar um exemplo prático, estávamos a falar da questão do sucesso, quando íamos falar sobre a mentalidade hebraica. Sim. Bom, desde a perspectiva hebraica, todo judeu entende que para você se tornar uma pessoa bem-sucedida, você precisa focar na sua singularidade e entender que você precisa se tornar um especialista. Essa é a perspectiva hebraica para o sucesso. Então vamos lá. Para você ter sucesso, você precisa juntar alguns componentes que já estão dentro de você. Exemplo, você tem talentos, correto? Certo. Agora, na Bíblia, talento no Velho Testamento era equivalente a 34 quilos de ouro ou prata. Nos tempos de Jesus Cristo, talento equivale a 21,6 quilos de ouro ou prata. Como traduzir isso? A palavra talento no original, a palavra talenton, significa um poder monetário, ou uma balança. É o equivalente a uma moeda. Só que talento, cada pessoa nasce com um ou mais talentos. Se a gente for pegar a partir dessa perspectiva, um talento equivale a $1.030.270, segundo o outro fórum de 2018. Segundo o outro fórum de 2018. Então é só você trazer e pensar comigo agora. Faz o cálculo. Vamos atualizar isso. Cada ser humano tem um talento, no mínimo. É só você pegar 21,6 quilos de ouro e calcular. Todas as pessoas já são milionárias, já são ricas. Todas. Agora, aqui que vem o segredo. Você precisa entender que hoje, para os dias de hoje, o que é um talento? Talento é uma habilidade extraordinária que sai acima do natural, ordinário, natural, extraordinário, que está acima do que é natural, do que é comum, e cada pessoa tem. Você precisa descobrir qual é o seu fator de multiplicação. E o seu fator de multiplicação está diretamente ligado a isso. Vou dar um exemplo muito prático. Você na comunicação. O que você faz expressa uma habilidade extraordinária que você tem. Aí o que você precisa fazer? Você precisa aprimorar, potencializar justamente nesse lugar. E causar e trazer uma solução. Como que você pode ter sucesso financeiro? Muito simples. Ache um problema que todas as pessoas, que o maior número de pessoas têm. Procure a solução para isso. Crie essa solução. Você precisa só envelopar isso e precificar e vender. Então, qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa bem-sucedida. Ela precisa de alguém que vai ensinar, alguém que vai mentorear, alguém que vai treinar e alguém que vai lançar essas pessoas. Então, essa é a definição mais simples de uma pessoa que quer se tornar bem-sucedida. Exemplo, pessoas que criam empresa para ganhar dinheiro já estão fadadas ao fracasso. Pessoas que criam empresa para o cumprimento de um propósito, de uma missão, elas estão 100% focadas no sucesso, talvez consciente ou inconsciente. E é isso que todo judeu faz, ou toda pessoa que tem uma mentalidade hebraica. Bem-vindo. Sempre quando Deus quer trazer uma solução dos céus para a terra, Ele vai procurar alguém que tem uma mentalidade hebraica. E muitas vezes Ele quer também procurar alguém que tem uma mentalidade cristã, que pensa desde o princípio de uma perspectiva da Bíblia. O profeta falou que a adoração é sinônimo de trabalho, ou seja, é trabalhar. Como é que as pessoas vão entender que quanto mais trabalha, mais adora a Deus? Como é que nós, em miúdos, podemos traduzir isto para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores? Há muitas pessoas, principalmente na minha nação, que depois de uma vez entregue a sua vida para Cristo, elas acreditam que elas têm que deixar o seu cargo profissional.
Por quê? Eles acreditam que a igreja, um modelo de adoração, é um modelo que você vai só no domingo. Só que a gente precisa entender que a palavra adoração e a palavra trabalho é a mesma palavra em hebraico, a palavra avodá. E avodá é adoração. Por que o judeu ele trabalha? Por que o judeu não trabalha para ninguém? Não sei se você sabe disso. O judeu não é empregado de ninguém, sabia? Todo judeu tem seu próprio negócio. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Por isso que eles podem descansar no sábado. Ah, ok. Pronto. Mas nós aqui em Angola temos uma religião que é a Adventista do sétimo dia e são empregados normal. Mas eles não são judeus. Ah, sim. Mas eles guardam o sábado sem entender a profundidade do sábado. Sim. O sábado, ele aparece na primeira palavra da Bíblia. No princípio. Essa palavra princípio em hebraico é a palavra Bereshit. Bereshit, ali dentro em hebraico aparece Shabbat, sábado. Então não tem nada a ver com o religioso. O sábado é o único dia que você tem a oportunidade de acessar conhecimento, sabedoria, revelação e provisão do Éden. Aí isso é complicado falar aqui agora, porque eu teria que estar desenhando para te mostrar isso em hebraico. Em outras palavras, qualquer pessoa pode prosperar desde que tenha sabedoria e conhecimento. Vamos tentar, não é que tenhamos de fugir da questão espiritual, mas, por exemplo, para as pessoas que vão acompanhar o Mastermind no dia 29, 5 coisas fundamentais que devem ter presente na altura que estiverem a receber as aulas. 5 coisas? Sim. Perfeito. Primeiro ponto, as pessoas que estão indo para o Mastermind, como no fato de nós sermos empresários e empresários bem-sucedidos, posso dar uma informação aqui? À vontade. Posso? Pode sim. Além de ter ganhado o título, o reconhecimento de uma das mentes mais brilhantes do Brasil, no ano que passou eu fui considerado o número 1 na minha área, pela mesma revista. E agora, tanto eu como a minha esposa, nós estamos saindo na Forbes Brasil. Outro fato que tem argumento. Sim. Então, eu vou mostrar o que funciona para a gente, o que cada ouvinte pode adotar para a sua vida e experimentar. Primeiro ponto, aqui está um segredo. Hoje eu expliquei isso para uma pessoa. Existem 5 pontos para o sucesso. Primeiro ponto, fala comigo assim, eu quero que você repita aí para que as pessoas possam ouvir. Salário. Salário. Sabia que o salário é inimigo do lucro? O salário é inimigo do lucro. É. Por quê? Porque toda pessoa que tem salário, ela não foca no lucro. Porque ela precisa de uma garantia, uma segurança. E o seu salário não é nada mais, nada menos que uma ajuda de custo. E o salário é o primeiro nível da riqueza. Qualquer um pode ter. O salário te impede de ter lucro. Porque você precisa de ter uma garantia. E essa garantia que você tem de ter um salário vai impossibilitar desse potencial que você tem latente vir à tona. Isso significa que para a prosperidade financeira eu não devo ter um salário ou devo fazer alguma coisa com o meu salário? Para quem quer ter prosperidade financeira, é muito simples. Pensa comigo agora. Imagina que o seu salário é um segurança que tem que te proteger. E cada despesa que você tem é uma pessoa que tenta te atacar. Okay? Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas despesas você tem na sua casa? 8, 10. Agora, você acha que uma pessoa só é capaz de proteger você contra o ataque de 10? Claro que não. Então essa é a mentalidade que eu tenho salário. Obrigado. Obrigado. Falamos do ponto 1, salário. Ok? Ponto 2. Lucro. Ok? Você tem que montar um negócio para você ter lucro. Só que o lucro é inimigo do quê? Do próximo nível. Patrimônio. Como assim? O lucro te impede de você focar no patrimônio. Todo empresário, ele precisa entender essas 5 dimensões. Você pediu 5 detalhes. Sim. Mas existe vários, muito mais. Só estou usando esse nível mais baixo e mais básico. Então, o seu salário, ele impede você de ter lucro, porque o lucro só vem de uma empresa. E quando você é uma pessoa que foca só no lucro, você nunca vai querer construir patrimônio. E depois que você conseguir chegar no patrimônio, você tem que tomar cuidado, porque existe um outro nível ainda, que é a renda passiva, aonde você não precisa mais se preocupar com o dinheiro, porque você já tem dinheiro que trabalha para te gerar dinheiro. E existe o
quinto nível, que é você adquirir a renda eterna. Que é aí que é mais espiritual que você imagina. E lembrando para quem está nos ouvindo, um pensamento também é espiritual. Então não tem como você tirar a espiritualidade, que é espiritual, do que é natural. Porque uma ideia criativa, uma ideia de negócio é uma ideia espiritual. Sim. Vê que não desconecta? Então quando você separa as coisas, você vai curar. Quando você unifica tudo isso e considera todo o seu ser integral, considera que a sua empresa é uma extensão da sua vida, você começa a prosperar como um judeu. Eu posso prosperar estando sozinho, sem família, sem esposa, sem filho? Não. Tem que explicar isso não. Não faz sentido você ser uma pessoa que tem prosperidade se você não tem família, pois Deus criou a prosperidade só para a família. Você precisa entender que ser um cara bem sucedido financeiramente tem que ser para financiar o propósito da sua família. Você sabia, você como formador de opinião, existem muitas pessoas que te escutam ou assistem o seu trabalho e se espelham em você? Sim. Então imagina a quantidade de pessoas que precisam ver você, seu casamento, a sua esposa, seus filhos, como um modelo a ser seguido. Vocês, profissionais da comunicação, têm um papel muito crucial para o impacto e a transformação social, a transformação da sociedade, porque a comunicação é uma arma. A mídia pode levantar alguém, mas pode destruir uma pessoa. Então, uma vez que você se torna uma pessoa bem-sucedida, você precisa entender que a sua família tem que ser um espelho, porque nós não acreditamos que famílias de uma sociedade forte, ela é composta de apenas um indivíduo. Pelo contrário, nós acreditamos que a única solução para o planeta, para o mundo, é ter famílias fortes que possam resplandecer a glória de Deus. Na era da informação, o universo digital, ele dá-nos acesso a inúmeras informações, muitas informações. Mas, entretanto, nem todo mundo está preparado para filtrar as informações. Como é que nós acessamos, que técnicas podemos utilizar para acessar o melhor conteúdo possível? Por exemplo, eu vou ao Mastermind e depois quero dar continuidade mediante o que aprendi no Mastermind. O que é que eu busco na internet? O que é que eu estudo? O que é que eu analiso? A primeira coisa que você precisa entender é que a voz que você escuta aponta o seu destino. Se você escuta as reclamações, você vai ter uma vida de caos, uma vida de tormento. Eu não sei se você sabe, mas a maior parte hoje em dia cresceu muito as doenças psicossomáticas. São doenças do âmbito da alma. E no âmbito da alma, as informações vêm de forma externa e vão influenciar o seu mindset, a sua forma de pensar. Uma mente fragmentada te leva à esquizofrenia ou à bipolaridade. Então, se você, de fato, na era digital, você precisa escolher uma voz para ouvir. Porque quem escuta todo mundo não escuta ninguém. Então, nessa era, você precisa ver quem tem resultados, mas resultados palpáveis, não fumaça digital. Porque existe muita pessoas vendendo fumaça digital. A primeira coisa que você precisa O que é fumaça digital? Eles te vendem uma promessa que não funciona nem para eles. Ok. E se paga para isso. Hoje em dia, existem muitos gurus. E para você que está nos ouvindo, antes de você dizer que alguém é bem sucedido, a primeira coisa que você precisa analisar, olha para a mulher da pessoa. Em todos os âmbitos. Porque o sucesso, você tem que olhar para a mulher, para os filhos, para a família. Porque um homem bem sucedido tem que ter uma família bem sucedida. Eu não estou falando de uma família perfeita. Nós não acreditamos nisso. Estamos num processo de ser aperfeiçoado. Sim. É diferente. Então, você precisa ouvir alguém que de fato tenha resultados, mas que essa pessoa ela é capaz de mostrar você nos bastidores. Porque é muito fácil aparentar alguma coisa. Eu quero ver se de fato essa pessoa está transformando a vida de alguém. Observe quem é que está do lado dela. E logo você vai saber. Essa pessoa de fato, ela é alguém que deve ser seguida. Ok. Dr. Joyce, é possível uma mulher ser bem sucedida sozinha? Não, porque a mulher, ela é uma pessoa que ela é totalmente emocional, ok? A mulher, ela não, sozinha, ela pode até ter dinheiro, mas ela não tem prosperidade. No Brasil tem muitas empresárias hoje que são empresárias muito fortes na questão do cosmético, na questão de empresas, né? São mulheres que têm ali uma liderança de empresas muito grandes no Brasil.
mas a área emocional dela, que é o relacionamento, tem fracasso. Então não existe pessoa sozinha, de sucesso e próspera, se ela não tem alguém do lado dela. Então a mulher, ela precisa ser protegida, como o profeta falou. Então a mulher, para ser bem sucedida financeiramente, ela precisa ter alguém do lado dela. Porque as emoções das mulheres precisam ser curadas e também protegidas. Então uma mulher hoje, se ela fala que ela é feliz e ela é próspera sozinha, ela está mentindo. Porque quando você vai sentar e conversar com ela e falar da vida dela sentimental, da questão das emoções dela, você vai ver que vai ter alguma coisa que não vai bater. Então ter dinheiro, né, e ter prosperidade é totalmente diferente. Né? Quais são os 5 fatores que, se a mulher efetivamente seguir, pode se transformar numa pessoa próspera, com família, com os negócios, com aquilo que se propõe a fazer? Primeiro, toda mulher, ela precisa se conhecer. Né? Hoje em dia as mulheres, elas não têm essa identidade feminina muito certa. Por quê? Porque hoje muitas mulheres vêm de famílias disfuncionais. Né? O pai não honra a mãe, o pai agride a mãe, xinga a mãe. Então a questão da mulher, ela já vem nessa questão da falta de identidade. E toda menina, toda mulher que não foi criada pelo pai, ela tem a identidade dela distorcida. Então a primeira coisa é a identidade. Ela saber que ela é mulher, que ela é feminina, que ela precisa ser cuidada, ela precisa ser protegida. Né? O segundo é a questão do casamento. Né? Ela precisa entender o que é o casamento, o que é a submissão. E aí o terceiro vem a questão da sua questão profissional. Né? Ela saber a área que ela tem que se posicionar na sociedade. Porque a mulher, querendo ou não, você vai me corrigir, a mulher é diferente do homem. Ela pode passar por vários detalhes, várias complicações, mas a mulher sempre é mais forte do que o homem. Então ela sempre vai estar ali lutando, batalhando. A mulher ela é difícil de desistir de alguma coisa. Quando a mulher ela chega a desistir de algo é porque ela viu que não tem mais que mexer. Então a questão profissional. E a questão da família, né, dos filhos. Primeiro, o último estágio que a mulher precisa focar mesmo para ela ter sucesso é a questão dos filhos. Porque a mulher é aquela que dá aos filhos a proteção, dá aos filhos a segurança dela ir e ter sucesso também no mundo. Né? Porque o homem, o pai, é aquele que dá identidade ao filho. Né? Por isso que hoje as mulheres de hoje têm buscado ainda mais uma posição na sociedade como se fosse homem. Né? Hoje em dia você vê muita mulher general, muita mulher com uma força muito masculina. E a gente não quer uma mulher masculina na sociedade. A gente quer uma mulher forte, mas uma mulher feminina na sociedade. E também dentro de casa, também com os filhos. Okay. Fala-se muito da questão das energias e eu, ao longo desses anos de entrevistas, falei com alguns hipnoterapeutas que defendem que há mulheres que emanam energias masculinas. E agora falando nessa questão, isto pode ser um fator que atrapalha na relação, seja ela profissional, de negócios, a mulher pensar que é um homem a negociar e às vezes vestir-se desta pele para tentar resolver algum problema. Então, a questão da energia masculina, todas as mulheres têm, né? Mas aí a mulher ela precisa saber dominar essa energia masculina para que ela não tome a posição e o governo do homem. Por exemplo, eu sou uma mulher feminina, eu tenho energia masculina, mas eu preciso entender a hora que eu vou usar essa energia masculina minha para conquistar algo, né? Então é a força que o meu esposo passa para mim, que é a energia masculina, ao ponto de eu desonrar ele como homem, desonrar outro homem como homem, e eu achar que eu sou um homem do lado de um outro homem. Não, eu posso ter essa força, né? Dosar essa energia masculina, de colocar os meus objetivos como mulher à frente. A infidelidade perdoada atrapalha ou não? Não. Depende do propósito. Ok. Ok?
Quando há uma traição, existe um fator que houve a traição, houve alguma coisa que deu originou. Entende? Então, a gente precisa perdoar, todos nós erramos, mas depende do grau de erro, da infidelidade da pessoa. Por exemplo, quando a pessoa chega a trair, é porque já estava no coração da pessoa. Mas se houve algum desentendimento entre o casal e houve a traição, porque ambos não entenderam aquilo ali, há um momento que possa ser perdoar. Agora, existe traição que, infelizmente, é a questão que você falou, caráter. O caráter é algo que precisa ser trabalhado na pessoa. Existem níveis de caráter que a gente tem que atingir e chegar a esse ponto, onde a pessoa ela trai por falta de caráter. Ela sempre fez aquilo ali, ela não fez porque ela está casada, mas ela sempre fez. Não é porque é de um relacionamento, ela traiu um amigo, ela traiu a mãe, ela traiu o pai, ela traiu ali um âmbito de pessoas que ela já está acostumada a trair, ou mentir, por exemplo, a mentira. Né? Não sei se todo mundo gosta de mentira, você gosta que alguém mente para você? Então tem pessoas que já tem, ela fala tanta mentira que você acredita na verdade. Então a questão da traição. A traição, ela só vem porque existe algo no coração da pessoa que já está enraizado e ela já tem o costume de trair. Não só a esposa ou a esposa, mas em vários âmbitos na vida dela. Se a mulher tem um propósito, quando ela arranjar um parceiro para a vida, qual deverá ser o perfil desse parceiro? Um homem macho, né? Tem que ser um homem que ele conhece a identidade dele. É um homem que já vem de uma história que rompe os limites. Não pode ser aquele... A mulher, para ela conquistar, para ela ter alguém do lado dela, ela tem que saber que o cara, ele é rompedor. É um cara que tem identidade. É um cara que não se esconde atrás de um problema. É um cara que ama, né, aquilo que ele faz, ele tem que sempre estar disposto a sacrificar pela pessoa, né? Então, por exemplo, quando eu conheci o profeta, ele falou, né, me conheceu porque eu amava Jesus e sou muito submissa à missão dele. Então, a mulher, para entender quem precisa estar do lado dela, precisa entender a missão primeiramente do cara, né? O que ele faz, o que ele foi chamado, qual é a paixão dele. E principalmente a família da onde ele veio, né? Qual é o passado dele, qual é o caráter da pessoa. Então tudo isso influencia no relacionamento. A questão das interpretações, e vou passar novamente aqui ao profeta, por causa do universo digital, hoje muita gente, cada um interpreta do seu jeito aquilo que vê, o que lê, o que chega até ele em termos de conteúdo. Como é que analisa primeiro, olhando para Angola, sei que não é a primeira vez aqui, como é que analisa o povo angolano, sobretudo o empresário angolano, aquele que faz negócio em Angola? Que ideia que tem de pessoas tentando construir alguma coisa com a sua vida, fazendo negócio? Antes mesmo de eu avançar para a segunda, que análise é que faz desse nicho? Tá. Espiritualmente falando, nós precisamos entender que sua nação é uma nação tem na sua genética uma resiliência anormal. Vocês vêm de muitos conflitos, a guerra civil não tem muito tempo que ela cessou. Sim. E vocês são pessoas que, aonde vocês estão no mundo, percebe-se um desejo muito forte de batalhar e de vencer. E isso revela não só a questão cultural, mas a questão da sua genética. Então, cada empresário aqui está trazendo o quê? Está implantando uma cultura. Nós acreditamos muito, nós falamos muito nessas questões culturais. Qual é o papel de um empresário? O papel de um empresário é trazer harmonia na sociedade. Quando você começa a ver uma cidade, uma nação, uma província como um organismo vivo, porque é um organismo vivo, você consegue perceber que o desafio de cada empresário é trazer harmonia, trazer esperança e funcionalidade nos setores. Então, eu acredito que o empreendedor angolano, o empresário angolano, ele está no caminho certo. Na verdade, assim, eu não conheço todos, mas cada pessoa que eu tenho a oportunidade de ver, prova disso a quantidade de estrangeiros que estão na sua nação. Sim. Eu acredito que seria uma coisa muito particular, tanto minha quanto da minha esposa,
que Angola, o continente africano, é o ventre do mundo. Aqui existem riquezas e aqui tem uma atmosfera, porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acredito que a sua nação há uma graça muito especial e, como já foi profetizado, eu acredito que nos próximos anos, não vai demorar, Angola vai ser um dos países mais famosos e relevantes do mundo. Se o profeta tivesse uma vara, pudesse assim, num toque único, alterar 5 coisas em Angola que permitisse a entrada de prosperidade em abundância, o que faria? O que mudaria aqui? Em primeiro lugar, a primeira coisa é as pessoas se permitirem ao novo. Ao novo. Ok. O que é novo? O que eu percebo aqui em Angola? Muitas pessoas são privadas de acessar certas informações. Exemplo, vou falar uma coisa muito simples, muito básica. No cunho religioso, as pessoas elas têm dificuldade a ouvir uma mensagem que ela outrora não escutou. Então, muitas pessoas criam cercos invisíveis na mente das pessoas, aonde elas vão privar de uma outra pessoa que está debaixo do regimento dela, possa acessar. Porque muitas sabem que uma vez que você escuta a sabedoria, a verdade ela vai ser livre. Livre de uma cadeia de informações que pode aprisionar uma pessoa. Então, o que eu acredito? Eu acredito que quem não deve, não tem. E a verdade é que a sabedoria é luz. Então, todos precisam experimentar. Eu acredito que todas as pessoas precisam ser expostas a essas informações. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas precisam ser identificadas e serem trabalhadas na sua singularidade. A partir do momento que o autoconhecimento ele tem que estar na vida de uma pessoa, mas para revelar o seu potencial. Não para que você venha dizer, eu fiz um curso de coach, eu fiz um mastermind. Não é assim que funciona. Eu quero saber, depois que você fez isso, o que você descobriu que te torna ainda mais singular? Olha a diferença. Porque nós temos que parar com essa ideia de grupo, de montante. Porque na Bíblia, até as tribos tinham características. Eram 12. Uma se dividiu em 2 partes. Cada pessoa, ela faz parte de uma tribo. Então, ela tem uma tribo, ela tem uma identidade, ela tem características muito peculiares. Então, esse é o segundo ponto. Eu acredito que as pessoas precisam ter acesso às informações. Infelizmente, nós sabemos como funciona, tanto no Brasil como Angola, no mundo. Algumas pessoas estão sendo roubadas na oportunidade de ouvir algo novo. Ok? Bom, primeiro ponto, as pessoas precisam ser atualizadas. A atualização é uma coisa que precisa acontecer na Angola. Aqui, os angolanos, eles precisam ter acesso a uma informação, e lembrando que o angolano, ele não vai conseguir avançar se ele não entender que ele precisa honrar a nação. Só uma pessoa apaixonada por sua nação, ela vai batalhar com o seu potencial. Outro detalhe, precisa se honrar as autoridades. Qual que é o problema? Eu vou dizer a situação do meu país. Hoje as pessoas estão em conflito político. Precisamos entender que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Então a nação angolana precisa entender que o governo tem autoridade para trazer uma mudança, mas precisa caminhar de mão dadas. O povo precisa entender que desde o presidente e os ministros, foi Deus que colocou eles para apontar um destino. Então, se você... Por que existem os partidos políticos? Sempre um vai querer dizer que é melhor que o outro, mas no fundo a gente precisa analisar o que o povo ganha. O que o povo está ganhando? Então, uma dica. A nação angolana, os angolanos precisam olhar para os políticos, olhar para o governo com bons olhos. E não achar... Detalhe, também não podemos colocar toda a responsabilidade no nome da política, porque não funciona dessa forma. Por exemplo, nós somos empresários. Qual que é o meu papel como empresário? O meu papel como empresário é apoiar o governo, trazer soluções, porque como nós temos uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade administrativa, nós sabemos que o governo, a política, opera muito forte na economia e nos negócios. Então nós precisamos dar suporte,
nós precisamos ajudar e potencializar o governo, não importa qual partido político. Exemplo, todas as pessoas hoje em Angola que estão numa posição de governo, uma posição governamental, elas precisam do nosso apoio. Só que para que eu vou tentar me rebelar contra o governo? Isso é bobagem, isso é burrice, isso traz retardo, isso traz atraso. Então eu acredito que a nação angolana precisa entender que há muito potencial nesse lugar, há muita riqueza, quando eu digo material, riqueza de conhecimento, sabedoria, que as pessoas precisam agora fazer o quê? Nós vamos colocar todo esse potencial à disposição do governo, os empresários precisam entender isso, os professores, todos os setores que compõem uma sociedade. Quando se faz, vai acontecer agora o Mastermind, e há pessoas que durante 2 anos, têm estado a participar em outras aulas, já experimentado aqui por outros, não profetas, mas professores, coaches internacionais que passaram por Angola. Algumas pessoas foram defraudadas. De quem é a culpa? É da pessoa que não soube transmitir os conhecimentos? É da pessoa que não soube aprender os conhecimentos e aplicar na sua vida? Ou efetivamente há gente que tem expectativas douradas, porque alguns temas são: aprenda a ser rico do dia para a noite. Nós já tivemos aqui sim, aprenda a ser rico do dia para a noite. Aprenda a fazer a sua empresa render em menos de uma semana. E sala cheia, 300 pessoas, 600 pessoas, palestras com 5 mil pessoas. Já tivemos aqui casos disso. E depois, quando a gente faz o resumo, e depois de um ano vou entrevistar algumas pessoas que participaram dessas formações, resultado zero. O profeta falou que analisar uma pessoa, analisa os seus resultados. Por que será que a maioria das pessoas que aderem a este tipo de eventos não analisa os resultados? Por que as pessoas caem muito fácil na venda de fumaça? Porque geralmente as pessoas elas usam muito gatilhos mentais, técnicas de persuasão. Esse é um problema. E eles manipulam as pessoas. Por exemplo, o vendedor. O que é um vendedor? O vendedor é uma pessoa que manipula. Okay. Mas ela pode manipular para o bem ou para o mal. Como é que eu faço para não me deixar manipular? Primeiro ponto, você precisa entender o seguinte: isso que essa pessoa está me oferecendo, qual a transformação tangível vai me causar? Okay. Você tem que sempre fazer pergunta. Você vai perceber que muitas respostas que eu te dou, algumas eu te dei uma outra pergunta. Sim, é verdade. Porque o judeu não fica botando ponto final e afirmando. Quem afirma muito é ignorante. Quem tem sabedoria faz pergunta e responde com outra pergunta para abrir a sua mente, para que você possa expandir sua consciência para receber mais sabedoria. Então toda pessoa fala: não, mas eu não concordo. Ela está se colocando no lugar de Deus. E quando uma pessoa coloca um ponto final em vez de colocar uma interrogação, isso mostra que o coeficiente dessas pessoas é muito baixo. Como que eu posso saber e como que eu posso agir para não ser enganado? Muito simples. Me mostra qual é o meu mapa do sucesso. Você vai perceber, bem-vindo, que todo o tempo, tanto eu como a minha esposa, nós sempre respeitamos a singularidade, a identidade, todos os fatores pessoal. Então eu não trato o indivíduo como manada, como uma multidão. Por exemplo, se você que vai estar no Mastermind, você vai perceber que eu nunca vou falar para você o que vai te levar a ter sucesso, que seja algo impossível. E você que está nos ouvindo, você que está em casa, saiba de algo: quando você aprender a fragmentar as etapas, é só você colocar 100% a cada 24 horas. E você vai perceber que sucesso é uma receita de bolo. Qualquer um pode ter. Se nós, pessoas improváveis, conseguimos nos tornar que nós estamos, na verdade isso aqui é só um processo, tudo que vocês estão vendo não é o ponto final, pelo contrário, é o início de todas as coisas, qualquer pessoa pode. E o angolano, a nação angolana, é uma nação que tem muita paixão pelo sucesso. Eles desejam muito. E tem um outro detalhe que a gente precisa ressaltar: a maior parte da população tem jovens. Vocês têm uma nação, uma das nações mais fortes do planeta, porque o jovem tem a força, os mais velhos têm experiência. Vocês só precisam de experiência e sabedoria para se tornar uma potência a nível global. Mas agora quem vai dar essa experiência e sabedoria? Como é que vamos diferenciar sapiência como tal de ensinamento armado para um propósito? Porque a maioria das pessoas está a receber aqui ensinamentos, mas quando é que vamos saber que efetivamente estamos a receber
é fruto da sabedoria. Quando vocês começarem a receber uma sabedoria que ela não é bárbara nem grega, quando vocês abrirem a mente de vocês para receber um conhecimento hebraico, sabedoria hebraica. Até então vocês só recebem conhecimento de bárbaros, que operam debaixo de uma mentalidade de medo, tirania e opressão, e uma mentalidade grega, que vem falando para você de inteligência emocional, de não sei o que lá mais, do Bolt, essas práticas de PNL. Isso não vai funcionar o problema de vocês. Todas as nações necessitam uma mentalidade hebraica, que é uma mentalidade bíblica, não uma mentalidade religiosa. E quem pode fazer isso? As pessoas que já têm esse resultado. Por exemplo, nós estamos nessa nação para servir essa nação. Nós, tanto eu como minha esposa, não só a gente, mas nossos sócios, nossa equipe que está aqui, nós somos os primeiros a investir nesse lugar. E você não investe em nada que você não acredita. Consegue me entender? Sim. Não sei se faz sentido. Faz. Você não acredita, já perde a minha atenção. A outra minha questão está relacionada com, nós hoje temos um número elevado de seitas religiosas, igrejas e tudo quanto é canto. E os mais velhos até reclamam que hoje temos mais acesso às igrejas e temos menos valores morais, menos valores éticos. Temos os jovens com mentalidades cada vez mais degradadas. O trabalho das igrejas está a ser mal feito. Bom, é muito sério falar tudo isso, mas como um reformador apostólico, eu posso afirmar e dizer algo. Eu só critico o que eu sei transformar. Se eu criticar algo, eu conheço a receita para trazer a transformação. O problema é que, vou falar da minha nação. A minha nação... Mas isso pode ser aplicado para todas as áreas da vida, né? Sim. Eu só critico aquilo que eu posso transformar. Exatamente. Qualquer área da sua vida. Por exemplo, tem aspectos que você nunca vai me ouvir falar, porque eu não fui chamado para aquilo. Eu não fui chamado para mudar aquela situação. Então, fica para mim. Eu sei que existe uma outra pessoa que pode mudar. Por exemplo, dois aspectos que me deixam irritado e me faz chorar. Isso aponta o meu propósito. O que me faz deixar irritado é a falta de sabedoria. Por quê? A única coisa que é capaz de destruir uma nação, uma pessoa, uma família, é a ignorância. Voltando para o cunho religioso que você acaba de citar, a nação angolana, como a nação brasileira, é uma nação que no âmbito da religiosidade, do conhecimento, são praticamente analfabetos. Vocês vão ver pessoas acreditando em várias coisas, eles usam a Bíblia como manual, mas não sabem nem ler o manual. Se você lê o manual de forma errada, como que você vai poder aceitar uma coisa? Sim, a instalação de forma errada. Por exemplo, vamos dizer, vamos usar o cristianismo como exemplo? Vamos usar a igreja cristã. Você sabe que a Constituição é a carta magna, a parte do direito, do sistema jurídico. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta. Se Jesus Cristo deixou uma igreja com uma Constituição, se você usa uma outra Constituição, essa igreja pode ter o parâmetro da igreja de Jesus Cristo, sim ou não? Não. Tá, então vamos lá. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quem que era o pastor que andava com Jesus? O pastor que andava com Jesus. Com Jesus, eu quero o nome dele. Jesus andava com um pastor? Jesus andava com os discípulos. Mas quem era o pastor que andava com ele? Jesus era o pastor. Tá, mas ele tinha discípulos. Quem eram os pastores que andavam com ele? Pronto. Pedro. Pedro não era pastor, ele era pescador e um apóstolo. Pastor, eu quero o nome de um pastor. Pastor que andava. Pastor. É assim, eu conheço não. Eu sei quem são os discípulos que Jesus transformou, quem eram os homens que Jesus transformou em seus seguidores. Depois, em evangelistas. Agora, se tem lá um pastor, a Bíblia não fala disso. Perfeito. Então por que hoje você tem mais pastor na igreja do que apóstolos? Estou te fazendo pensar, não estou afirmando nada. Estou te fazendo pensar. E por que a Bíblia vai falar que os fundamentos da igreja é apostólico e profético, tendo Jesus como pedra angular? Efésios capítulo 2, versículo 20, você não vê esses fundamentos hoje. Segundo ponto, vou te dar outra terceira pergunta. Quem disse que pastor tem que ser primeiro na igreja? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 diz que na igreja Deus colocou primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre. Aonde é que está o pastor? Lembrando que eu não estou isentando o ministério pastoral, ele existe, mas será que ele está na funcionalidade segundo a Constituição de Jesus Cristo?
Porque a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Jesus constituiu, e essa palavra constituiu vem de constituição. Ele deixou uma constituição que não está sendo seguida. E por isso que você vê esse caos cósmico. Não foi a questão da interpretação, pastor, porque, pastor não, profeta, desculpa, porque imagina comigo, as pessoas tentaram, no sentido figurado, passar a ideia de que o pastor é aquele que orienta o rebanho, ok? Isso E é traição. colocaram, é traição? Traição. Por quê? Tradução é traição. Sim, Jesus falava grego? não, Ele falava o quê? falava a língua antiga, Hebraico. sim. E aramaico. O aramaico, ele é irmão do hebraico. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Na tradução ele se perde. Este é o problema. Esse é o problema. Então você precisa voltar às raízes, você precisa voltar ao original para entender de fato o que Jesus queria dizer. Por que muitas pessoas hoje são pobres? Porque elas acreditam que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas essa palavra, quando você vai em Israel, quando você chega em Jerusalém, você vai entender que de fato não tem nada a ver com o que uma instituição religiosa implantou a partir desses textos. São textos isolados que geram um pretexto para as pessoas não terem seu potencial manifestado. Então, desenvolveu-se aí alguma coisa para nos manter aprisionados ao longo desses anos todos? Eu acredito em algo que não te liberta, te deixa cativo. Sim. Então, como que você pode falar que é um cidadão dos céus, se na hora que a gente olha para a vida das pessoas, parece mais um presidiário das trevas? Então, o que é o conhecimento? Depende. Qual tipo de conhecimento você quer? Espiritual. Pelo Espírito. Você sabia que Deus tem 7 Espíritos? E esses 7 Espíritos, eles têm que treinar cada pessoa que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você já reparou uma coisa, que na sua nação, vocês acreditam que de cunho religioso, quem tem conhecimento são os teólogos? Aí agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando que você conheceu um teólogo bem sucedido? Eu não conheço nenhum teólogo bem sucedido. Todos que eu conheço estão com a vida toda arrebentada. E eles vomitam sua teologia para tentar esconder suas debilidades. No princípio da nossa conversa, profeta, falamos de algo que até o momento continua a zumbir com muito barulho na minha mente. Que é, Isso é bom. Sim, eu já existia antes de ter nascido. Efésios capítulo 1 diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Preste atenção, você foi criado dentro de Deus, então você é um espírito, Deus é espírito. Sim. Agora, você nasceu para o cumprimento de um propósito. Esse propósito está dentro de si. Então, antes de Deus formar o mundo, você já existia na eternidade. Mas o próprio livro sagrado diz que porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas isso teve uma solução. A solução foi quando o último Adão veio e devolveu de volta o que se perdeu. Então hoje você pode voltar ao plano original. Isso agora é fantástico, mas eu preciso entender isso. Traduz em miúdos para mim. O primeiro Adão, nosso primeiro pai biológico, o seu primeiro pai não era o que você tem. O seu primeiro pai biológico foi Adão. Adão significa também humanidade em hebraico. A palavra sangue vem do nome Adão e de Adão vem DNA. O que acontece? Esse primeiro Adão, o nosso pai, ele, através de um fruto, todos nós conhecemos isso, permitiu que a morte, o mal entrasse na humanidade. Só que Jesus Cristo, ele veio solucionar, ele veio trazer de volta e recuperar o que se perdeu. A teologia equivocada e a teologia deturpada, religiosa, acredita que o que se perdeu foi as almas. Sim. Não, mas isso é uma mentira. As pessoas pregam um evangelho muito devagar, no sentido de que eu vou te fazer mais uma pergunta e vou te fazer pensar. Se o mais importante na sua vida fosse a salvação, por que na hora que você levanta a mão e entrega a vida para Jesus, por que você não morre na mesma hora e vai para o céu? Há um tempo. Hã? Há um tempo para tudo. Mas não é mais importante? A salvação? É. Sim. Não é mais importante. A salvação não é o mais importante. Não, e vai O que soar é mais como heresia.
Para quem está me ouvindo, se for o religioso que está me ouvindo agora, fica até endemoniado. O que é mais importante? Vou te explicar. A salvação é uma porta de entrada para você acessar o reino. Sabia que Jesus nunca pregou salvação? Jesus pregava o quê? O reino de Deus. O evangelho do reino. Só que o evangelho do reino tem essa esfera, essa dimensão da salvação. Porque é a salvação, aí que está o detalhe. Você sabe o significado da palavra salvação? Eu sei, a salvação é individual, certo? Tá, mas você sabe o significado dessa palavra? É conseguir ter o acesso para transcender o reino. Não. A palavra salvação significa curado, liberto e salvo. Jesus não pagou um alto preço por você e eu? Sim. Sabe o que significa isso? Que existia uma dívida pela humanidade que ninguém era capaz de pagar. O sangue de Jesus, que tem um alto valor, incalculável, foi a única moeda para poder pagar uma dívida e tirar você e eu do mercado. Olha para você ver. Por isso que a Bíblia fala que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Porque a sua alma, para Jesus, vale mais do que qualquer coisa. Só que a palavra salvação, ela tem dimensões. Uma pessoa curada, ela pode ser salva? Curada? É? Pode. Agora, uma pessoa enferma? Também pode. Presta atenção. Se a palavra salvação em si significa curado, liberto e salvo, então significa que uma pessoa que está enferma, será que ela está salva? Só estou te fazendo pensar, não estou afirmando nada. Ah, não. E uma pessoa que precisa de libertação? Também não. Agora, você já ouviu falar que no céu tem pobreza? Não. Então uma pessoa pobre ela é liberta? Isso aí me traz outras perguntas também. Que bom que tem outras perguntas. Significa dizer que os pobres não herdarão o reino dos céus? Aí você deve estar pensando no Lázaro pobre, né? Não é isso? Não. Só que para você que está me assistindo, está nos ouvindo aí, talvez você é um religioso que está do outro lado aí, preste atenção. Quando o pobre e o rico morreu, eles foram para o seio de Abraão. Jesus não tinha subido aos céus e aberto os céus. Eles tinham que ficar no seio de Abraão, que era um lugar que ainda não era. Mas aí, profeta, vai aparecer aquele que vai dizer: eu não acredito em Deus, mas sou bem sucedido nas minhas empresas. Não. Ele não acredita em Deus e está prosperando em uma área, ele está tendo sucesso em uma área. Sucesso é só você cumprir os princípios. Tem pessoas que não acreditam em Deus e conseguem ter avanço. Agora eu quero saber se essa pessoa que você está falando que tem sucesso, que não acredita em Deus, é um modelo para a sociedade. Um modelo a ser seguido. É muito básico, bem-vindo. É uma regra básica. A pessoa que você julga ter sucesso, ela é um modelo para você em todas as áreas? Vê como é que ela trata os pais dela. Vê como é que ela trata a esposa dela, ou trata o marido, ou seus amigos. Entra na vida dela, passa 24 horas com ela e vê se é o modelo que você quer. O problema é que o mundo vive necessitado. E quando você é uma pessoa que caminha debaixo da sua necessidade, você não caminha debaixo do propósito. É por isso que hoje a sociedade acredita que uma pessoa que é rica é uma pessoa bem-sucedida. Isso não tem nada a ver com sucesso, porque sucesso é você ser próspero em todas as áreas da sua vida, e aí sim você descobre a felicidade. Maravilha. Bem, o nosso tempo não permite muito mais, mas antes mesmo dos agradecimentos, e porque no dia 29 vamos estar todos juntos, qual é a recomendação final que deixam, ambos, para todos aqueles que estejam muito interessados e que expectativas é que elas podem guardar deste dia? Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão para todas as pessoas que foram enganadas, para as pessoas que dizem ser coaches, mentores, e eu me coloco aqui no lugar dessas pessoas e quero pedir perdão no lugar de todas elas, mesmo conhecendo ou não conhecendo, para a sua nação. Eu quero pedir perdão se cada um de vocês tiver algum tipo de prejuízo. Em segundo lugar, eu quero dizer para as pessoas o seguinte: o que é falso, o que é falsificado, vem para respaldar e dizer que existe o verdadeiro. E peço que essas pessoas possam dar mais uma chance para elas mesmas, não é para a gente, porque não se trata disso, mas a gente precisa entender. Eu não conheço muito sobre as suas moedas, a moeda de vocês. Você conhece sobre o euro, não conhece? Sim. Você já viu uma nota de 700 euros? Não. Por quê?
Mas eu já vi uma de 500. Não, uma de 700. Não, mas Por que não existe? por ser baseado nas políticas monetárias do teu país. Não. Você nunca vai ver uma nota de 700 euros. Principalmente você nunca vai ver uma falsificada, porque não existe uma verdadeira. Então, para o ouvinte que está nos ouvindo, toda pessoa que enganou você, que falsificou algo, é a maior prova que existe o verdadeiro. É porque o verdadeiro ainda não chegou nela. Gostei dessa analogia. Muito forte. Muito forte. Professor Joyce, eu vou ficar com esse exemplo aí. Só o que é verdadeiro e falsificado. Então, eu quero falar mais para as mulheres, né? Eu tenho trabalhado com as mulheres angolanas já tem um bom tempo, né? E quero dizer para você, mulher, que está me ouvindo agora, que tem buscado, né, essa resposta para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, para a sua vida financeira, até mesmo para você, mulher que quer ser feliz. E a mulher que quer ser amada, que quer descobrir, né, esse amor, se ainda ela é capaz de ser amada. E eu quero dizer para você que sim, né? Você que busca realmente trazer uma mudança, trazer uma transformação, então não deixe de essa oportunidade de conhecer e deixar o seu coração aberto para entrar nesse novo tempo, como mulher, como mãe, como empresária, como filha também, que muitas angolanas também não tiveram os pais por perto, né? Então passaram muita dificuldade. Então se permita ser curada, ser cuidada, ser amada. Então a gente está aqui como um casal também, né? Como um homem e uma mulher que passou por processos muito difíceis, né? Tivemos também que sermos curados, tratados para chegar onde a gente chegou. Então quero dizer para essas mulheres que hoje há uma esperança que tudo é possível, que tudo é possível na vida dela hoje. Ela encontrar um companheiro, dela encontrar o seu propósito e a sua identidade como isso. Bem, família boa, eu vou aproveitar e me despedir aqui. Para esta edição do Café, atenção, fiquem ligados às nossas páginas nas redes sociais. Nós continuamos com uma cobertura total de todo o estado do casal aqui em Angola. Eles vão estar também noutros órgãos de informação, vocês vão ser atualizados através das páginas digitais, nas redes sociais, tanto do profeta Wendel Medina e também da profeta Joyce Medina. Só quero agradecer o vosso contributo aí do outro lado. As condições climatéricas pregaram-nos uma partida, não conseguimos interagir de forma muito direta com os nossos ouvintes e telespectadores, mas ainda assim agradecemos o carinho da vossa audiência. Muito obrigado pela vossa presença no Café da Manhã e muito obrigado pela partilha do conhecimento. Nós que agradecemos, bem-vindo à oportunidade. Nós conseguimos estar aqui com vocês. E sábado eu vou estar na fila da frente. Vai ser o nosso convidado especial. Obrigado. As perguntas foram. Gostei das perguntas que eu fiz. Obrigado. Porque, na verdade, você foi